Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai discutir a importância da leitura na formação profissional. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a professora de redação e também escritora Elisânia Azanha, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Elisânia, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma alegria, uma imensa honra. Enfim, a gente conseguiu agendar para que você pudesse compartilhar conosco aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jun, que é um prazer poder participar do seu programa, poder estar aqui na minha querida Santa Bárbara do Oeste e conversar sobre educação é sempre um prazer. Educadora há 20 anos, eu não perco uma oportunidade de poder falar sobre a nossa educação, sobre quanto a leitura é importante, como educar os nossos jovens é fundamental para um Brasil melhor. E nós vamos falar sobre isso hoje. E eu quero começar aqui, Elisânia, aproveitando essa oportunidade que nós estamos tendo, e eu pedi para você desenvolver uma fala introdutória no sentido de contextualizar a leitura e a formação profissional. Como é que é possível estabelecer uma interlocução e o desenvolvimento desses dois elementos na formação humana? É possível e necessário. Vou começar dando um exemplo. Há muitos anos já trabalho com redação, trabalhei também com gramática no ensino médio e sempre fui aquela professora que exige muito, que cobra muito. E missão cumprida é quando eu ouço os alunos que passaram pela minha sala e agora estão na graduação dizendo: a sua aula fez toda a diferença. Agora eu entendo porque eu tinha que saber aquelas regras, porque eu tinha que ler tanto, porque você cobrava tanto que a minha escrita fosse melhor. Porque a leitura, ela nos forma. Quando a criança começa a ouvir histórias desde muito pequena, todo o cérebro dela vai trabalhando muito mais. Muito mais porque não vai ter só 50 palavras quando ela chegar aos 2 anos de idade. Ela vai ter muito mais que isso. Ela vai saber falar, ela vai saber compreender, ela vai saber se comunicar. Agora vamos colocar isso para a nossa formação escolar. Nós passamos 13 anos estudando, porque agora as crianças vão para a escola lá nos 2 anos de idade, 3 anos, com 4 anos já é obrigatório. São mais 9 anos no fundamental, são mais 3 anos no ensino médio e aí é que nós vamos para a graduação. Se temos a oportunidade de ler bons textos durante todo esse processo, nós não estamos colocando no mercado pessoas que receberam um diploma. Nós estamos colocando no mercado pessoas completamente formadas. Pessoas que têm capacidade intelectual para discutir qualquer assunto, ainda que não seja da sua área. Não vai discutir com potencial de excelência ou para querer se dizer melhor do que o profissional da área, mas ele não vai ser um ignorante. Ele saberá qual é o papel dele naquela sociedade, por que aquele assunto é importante, por que valeu a pena toda a leitura. E o adulto que aprendeu a ler na infância, ele é leitor para a vida toda, porque ele sabe que a leitura é fundamental para desenvolver a sua competência cognitiva, para desenvolver a sua competência social, porque a gente também precisa ter assunto para conversar, E aí quando a gente pensa na empresa, profissionais tem muitos, a formação é a mesma para todos. Mas como é que esse profissional desenvolve o seu trabalho dentro da empresa? É a formação completa que ele teve que vai fazer a diferença. Se ele é capaz de compreender, por exemplo, aquilo que um funcionário da equipe não disse, mas demonstrou. Professora, quero aproveitar nessa sua fala introdutória e fazer aqui uma provocação. Posso dizer que ampliar o vocabulário é também ampliar as possibilidades profissionais, inclusive? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou fazer uma comparação, Uma comparação que eu particularmente gosto muito. Vamos pensar no construtor e no engenheiro. Para mim, profissionalmente falando, os dois têm exatamente a mesma importância.
Porque o engenheiro ele precisa saber fazer o cálculo e fazer o desenho. O construtor não precisa fazer isso, mas ele precisa saber interpretar aquele desenho e ele precisa fazer um bom trabalho, porque senão todo o trabalho do engenheiro não deixa a estrutura de pé. Mas quando nós pensamos no vocabulário deles, o engenheiro passou por esses 12, 13 anos escolares, mais 5 anos universitários, provavelmente muito mais do que isso. E leu tudo nessa jornada. Ele leu a literatura clássica, ele leu os textos técnicos, ele leu textos científicos, ele teve a participação em momentos de ouvir outras pessoas falando. O vocabulário dele é muito amplo, o do construtor não é igual. Então, se nós colocarmos os dois para dar uma palestra para alunos do ensino médio, muito provavelmente os dois vão dar conta do recado, mas sem dúvida o engenheiro vai conseguir expor a situação de uma forma muito mais clara. Por quê? Porque ele tem mais vocabulário, porque ele tem mais informações adquiridas, porque ele tem outras maneiras de dizer a mesma coisa, que talvez o construtor não tenha. Por quê? Porque o construtor talvez não tenha passado por todo esse processo, talvez não tenha tido a oportunidade de ter tantas leituras como o engenheiro teve. Gostei muito e eu quero aproveitar aqui, me recordei de um autor que eu conheci no mestrado, o Guilherme Duval Prado. Ele diz que a nossa consciência de mundo é proporcional às relações que nós estabelecemos com esse mesmo mundo. Quando nós colocamos o elemento leitura, nós também estamos fazendo com que esse elemento seja inserido nesta afirmação do autor? Sem dúvida, sem dúvida. Se nós pararmos para pensar em cada um dos livros que nós lemos na nossa vida, tem algo dentro dessa história que certamente vai nos ensinar. Para tudo, para todos os momentos. Eu sempre gostei muito da história da escrava Isaura, porque a escrava Isaura, eu acho que ela está, né, no período do condoreirismo brasileiro, então é um momento em que os autores queriam mesmo fazer uma crítica social, e aí ela mostra uma menina branca, mas ela é escrava. Então, onde é que está a marca da escravidão? Está na cor da pele ou está na origem dessa pessoa? E aí eu vou para a sala de aula, eu professora, e de repente eu encontro uma garota que me diz que ela se sentiu mal quando a professora disse para ela que ela deveria alisar o cabelo, porque ela ficaria linda. E eu disse para ela, mas você é linda. Ela disse, professora, é assim que eu me sinto, mas aquela outra não me via assim. E aí eu contei para ela a história da escrava Isaura. Falei, leia. Leia, porque o preconceito está no conjunto, não está no indivíduo. O preconceito, ele foi construído socialmente e agora nós temos que quebrá-lo socialmente. E como é que nós sabemos que ele precisa ser quebrado? Porque nós olhamos a nossa história e nós precisamos aprender com ela. A literatura, a meu ver, imita a vida. Imita. Cada autor, da sua maneira, ele acha um jeito de dizer o que está acontecendo naquele momento em que ele está vivendo, o que não está bom, e ele vai tentar mostrar um jeito de mudar. Essa história tem 100 anos. Por que nós não aprendemos ainda com ela? Talvez porque a maior parte da população desconheça essa história. Talvez tenha assistido a novela, mas a novela tornou tudo, né? Aquilo que a telenovela permite, que é uma arte lindíssima, mas que não tem exatamente o propósito que o livro de Bernardo Guimarães tinha. Vamos ler para sermos pessoas melhores. E se eu sou uma pessoa melhor, não há dúvida de que eu sou uma profissional melhor. Sim. E nesse aspecto, professora, é possível também afirmar que a leitura da escrita auxilia o sujeito a ler também o mundo? Como não? Eu vou de novo para as minhas práticas escolares. Eu sempre trabalhei com alunos a partir dos 13 anos de idade. E o que é que eu sempre vi nesse aluno? Aquele que tinha um histórico de leitura, ele escrevia muito melhor. Quando chega no ensino médio, nós trabalhamos a dissertação, porque todos os vestibulares cobram a dissertação. E fazer uma dissertação nada mais é do que opinar sobre algo, mostrar a sua opinião a respeito de um problema. Esse aluno que tem muita leitura, ele lê o problema.
Ele entende o mundo onde ele está e aí ele é capaz de interferir. O Enem pede uma intervenção, né? Então o Enem quer que resolva o problema. E eu vejo muitas críticas de muitos escritores dizendo que onde já se viu pedir que um aluno de 3º ano de ensino médio resolva um problema. Sim e não, porque ele não está resolvendo efetivamente, mas ele está pensando sobre. Ele está encontrando um caminho. E como é que ele encontra esse caminho? É quando ele junta todo o conhecimento de mundo que ele tem. E como é que nós conhecemos o mundo? Nós conhecemos o mundo vivendo nele, lendo aquilo que já nos foi mostrado, aprendendo o que outros já viveram. Então, sem dúvida, quem mais lê tem muito mais facilidade de compreender a própria vida, de compreender o todo. Quem somos nós nesse universo, né? Eu não sou da física, entendo muito pouco, mas me vejo como um átomo. Sou um átomo, uma pequena partícula. Nós já somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que eu posso me julgar melhor do que o outro? Não posso, eu sou só mais um. Eu posso ser muito boa naquilo que eu faço, mas eu preciso ser melhor que eu a cada dia, não melhor que o outro. E é essa leitura de mundo que os livros nos oferecem o tempo todo. Não é para você ser melhor que ninguém. Vamos ler A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. O que a Macabeia está ali fazendo? Está tentando mostrar que ela quer ser alguém no mundo. Ela não quer ser melhor que ninguém, ela quer ser a Macabeia. Ela quer ser reconhecida como a Macabeia. Não tem como um adolescente passar por essa leitura sem ler o próprio mundo, sem ler a própria vida e sem levar isso para onde ele for. Maravilha, maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora de redação e escritora Elisânia Azanha sobre a importância da leitura na formação profissional. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre a importância da leitura na formação profissional. Quem está aqui conosco, conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a professora de redação e também escritora Elisânia Azanha. Elisânia, eu quero retomar o início desse segundo bloco, tocando num assunto, eu acho que faz parte da realidade de todo educador, e eu quero aproveitar aqui a sua presença para a gente poder discutir e aprofundar isso. Leitura da literatura versus a leitura das redes sociais. Como é que vocês trabalham com essa questão? Eu vou primeiramente dizer que eu não tenho absolutamente nada contra as redes sociais, muito pelo contrário, né?
Pessoas como eu, que nasceram no século passado e viram toda essa transformação tecnológica E que acontecer. viveu uma época sem internet. Eu ainda não sei como é que eu vivia sem GPS, mas enfim, eu sou fã das redes sociais. Eu acho que elas prestam um serviço muito positivo para a sociedade. Mas ela também está carregada de conteúdos inúteis, de assuntos que não interessam a ninguém, de falas que fomentam ódio, que fomentam brigas, que fomentam informações desinformadas. Aí é que está o problema. Então, onde entra a literatura nisso, né? Eu já disse no bloco anterior que a literatura imita a vida. Ela imita. Se nós aprendemos desde muito cedo a ler a literatura como ela é, a literatura não é para ser lida ipsis literis, não é ao pé da letra. Eu leio sabendo que aquilo é ficção, sabendo que aquilo é uma arte. Posso sim retirar muita informação produtiva dali, posso retirar muito conhecimento dali, mas eu não posso de jeito nenhum achar que a Capitu existiu, porque a Capitu não existiu. A Capitu é uma criação de Machado de Assis. E quando eu sou capaz de perceber o que é real e o que é ficção, a rede social vai funcionar do mesmo jeito para mim. Eu não vou acreditar em tudo que eu leio. Não vou acreditar em tudo que eu leio porque eu aprendi que eu preciso questionar. Porque é isso que a literatura faz. A literatura ela é questionadora. Ela quer nos provocar. Ela quer que a gente saia daquela história pensando sobre, indo além. A rede social faz o contrário disso, né? Estamos vivendo uma época em que as pessoas leem e acreditam como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Nenhuma verdade é absoluta. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, mas nós dois precisamos respeitar uma outra verdade que é superior às nossas opiniões. E as redes sociais não estão dando conta de mostrar isso. Os nossos jovens e também os nossos idosos estão acreditando em tudo que leem, infelizmente. E por que eles acreditam em tudo que leem? Porque faltou essa base de entendimento do que é verdade e do que é ficção. Essa base de entender que, quando eu leio Vidas Secas, não é dúvida de que o retirante existiu, de que o retirante existe. Mas aquele Fabiano, aquela cachorra-baleia, foi só uma invenção para me fazer pensar, para me provocar, para me fazer olhar para aquele povo que está no Nordeste, no sertão, vivendo uma realidade que eu desconheço. Não é para eu achar que, de fato, a cachorra-baleia teve um sonho em que no céu ela comia priás. É para me provocar. Eu sei disso. Então, quando eu leio algo pelas redes sociais, qual é a minha primeira atitude? Vamos pesquisar. Isso é real? Onde eu pesquiso? Eu pesquiso na mídia, a mídia formal. Os grandes jornais, as grandes revistas. Eu vou para sites de jornalistas respeitados e ali sim eu vou ter a informação se é verdade ou se não é. Mas se o meu jovem, se o meu adulto, ele nunca passou por esse processo de entender o que é realidade e o que é ficção, tudo que está na rede social parece verdade. Eu digo para os meus alunos, leia, mas duvide. Quer divulgar? Pesquisa antes. Procura uma fonte confiável. 2, se possível, porque aí nós temos, inclusive, opiniões diferentes. Só depois você compartilha. Nesse caso, nós vamos usar a rede social em favor da sociedade, em favor da humanidade. Caso contrário, nós estamos só atrapalhando. E para atrapalhar, então é melhor o silêncio. E nessa linha, professora, eu quero aproveitar agora para que a professora faça uma fala mudando um pouco da perspectiva, né? Da perspectiva escritora, no sentido de querer entender o que a professora aprendeu com essa atividade, né? E quais as perspectivas de partilha quando se trata não de uma leitora, mas de uma escritora. Quando eu fiz o lançamento do livro, posso? Pode, claro. Aqui está o meu livro, que legal, diferente de quem? Este é seu, por Nossa, favor. Que alegria, uma grande alegria, uma imensa honra. E eu quero até
mostrar aqui para todo mundo autografado. Olha que alegria. Obrigado, professora. Alegria minha de poder compartilhar esse conhecimento. Vou ler e vou compartilhar, podem ter certeza disso. Muito obrigada. Obrigado, viu? Lá no lançamento, uma criança me perguntou: quem te inspirou a escrever, a ser escritora? E eu falei da Lígia Fagundes Telles, porque a Lígia Fagundes Telles, ela desde sempre provocou muito nas suas histórias, né? Quando ela escreve Ciranda de Pedra, lá na década de 70, ela coloca um contexto em que as pessoas não estavam preparadas para viver, mas já existia. E aí, não vou dar spoiler, tá bom? Quem quiser saber vai ter que ir lá e ler. Mas o que ela fez? Ela mostrou a verdade numa ficção. Ela conseguiu indiretamente tocar as pessoas e dizer: para e observa, para e respeita. Respeita as diferenças, por maiores que elas sejam. Então, ela sempre foi a minha inspiração. Eis que, de repente, né, eu me tornei mãe e é lógico que eu contei inúmeras histórias para os meus filhos. Ler para eles é um grande prazer. Meus filhos adoram ler para dormir. A minha filha vai fazer 13 anos e tem dia que ela fala: mamãe, você pode ler uma história para mim? Posso e com prazer. Então, foram essas histórias que acabaram me fazendo querer ser essa escritora. O que eu tenho aqui da professora? Eu vou até mudar a palavra, vou trocar de professora para educadora. Educadora é quem ensina, independente do título que tem, ensina. Quando nós temos um título de professor, nós temos a obrigação de ensinar. Ensinar bem, ensinar o bem. E eu vi nas minhas salas, em todas as minhas aulas, que quando eu parava para contar uma história, eles paravam para me ouvir. Eles queriam saber mais, eles queriam aprender mais com aquela história. Então, eu tinha que ser escritora, porque eu tenho tanto para contar, eu tenho tanto a dizer. Eu tinha uma história pronta, uma história que aconteceu dentro da minha casa e que deu resultado. Por que eu não iria compartilhar isso? Compartilhei, levei para frente. E não há alegria maior do que ouvir as crianças vindo agora e me dizendo: nossa, será que eu sou esse ratinho? E eu devolvo a pergunta: o que você acha? Porque é exatamente isso que nós queremos com a literatura, qualquer que seja o livro. O escritor não colocou no papel só para ficar ali a história. Ele colocou ali para a gente parar e pensar, para a gente refletir, para a gente ir além dessa história. Posso ler só pelo prazer? Posso. Daniel Pennac é um escritor, um estudioso, né, da linguística francês. E ele coloca lá os 10 direitos do leitor. E o primeiro deles é ler qualquer coisa. Então é claro que a gente pode ler qualquer coisa. Mas quando nós pegamos um bom livro na mão, com uma boa história, nós não estamos só lendo, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos de alguma forma contribuindo para o mundo. Então, eu acho que a maior perspectiva de qualquer escritor é esse contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. Monteiro Lobato disse que o Brasil, né, é feito de livros e crianças. Os livros estão aí, as crianças também. Só falta juntar elas. E se nós colocarmos as crianças em contato com os livros, vai se tornar um prazer. Ainda que tardio, ainda que há pequenos passos, porque é lógico que nem todo mundo gosta de ler e nós temos que saber respeitar as diferenças, né? Mas todo mundo vai aprender em algum momento com o que alguém escreveu, com o que alguém contou. A identificação sempre acontece. E quem ganha? Todos ganham. O mundo ganha. Com certeza. Bom, nós estamos aqui conversando com a professora e escritora Elisânia Azanha sobre a importância da leitura e a formação profissional. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial e de volta na sequência. Estamos apresentando Empresários em Destaque.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997624724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Mosna Estacionamento e Lava Rápido, com sistema leve trás, polimento e cristalização, revitalização de faróis e higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado, pertinho de tudo que tem no centro. Na rua 15 de novembro, 633, centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 19986081459. Siga-nos nas redes sociais, @Mosna_estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a importância da leitura na formação profissional. Quem está discutindo essa questão aqui comigo é a professora de redação e escritora Elisânia Azanha. Professora, eu quero colocar uma questão aqui que eu acho que é muito pertinente para a nossa realidade brasileira, tá? Dados indicam que o Brasil lê 2,43 livros por ano. Então eu gostaria que a professora fizesse uma análise desses números e depois também colocasse nessa mesma questão uma outra questão que está muito relacionada com ela, que é a questão da aquisição dos livros versus o poder aquisitivo e também o papel das bibliotecas públicas nesse contexto. Bibliotecas públicas que existem para dizer que existem, porque elas não são divulgadas, né? Falta a cultura da visitação para a biblioteca pública, mas a gente chega lá. Esse número é resultado de um estudo de um instituto brasileiro que trabalha especificamente com análises da leitura. 2,43 livros por ano. Eu li no último ano 12. Sem contar os livrinhos que eu leio para os meus filhos à noite para dormir. É isso que me preocupa. Porque quando nós falamos de 2,43 livros, é média. Eu não sou da matemática, mas eu entendo muito bem de média. Eu li 12, então eu li por 5 pessoas. Então tem 4 pessoas que não leram nenhum livro. Aí nós vamos para a França, onde no mesmo período, 21 é o número de livros lidos por pessoas. Agora vamos entender isso tudo, porque eu acho muito ruim quando nós simplesmente criticamos a população brasileira que não lê. Não lê porque não é incentivada a ler. Nós temos um sistema, por exemplo, de metrôs em Paris que funciona muito bem. Você vai de qualquer lugar para qualquer lugar dentro de um trem. Então, dá para ler. Primeiro que nós não temos esse sistema no Brasil. Segundo que nós temos a cultura do carro particular. Então, a gente chega muito mais rápido. Já começa por aí, eu não tenho por que ler. Vai durar 10 minutos da minha casa até a escola. Vamos além disso. Na França, as escolas são públicas, de altíssima qualidade. Os alunos não precisam ir para a escola particular. Nós também temos escola pública no Brasil, mas quanto elas são realmente eficientes? Se fossem, nós não teríamos tantas escolas particulares. Nós sabemos que existe um déficit muito grande na educação pública brasileira. E, a meu ver, ele começa com esse incentivo à leitura. Os livros estão lá.
porque o governo federal ele envia anualmente livros para as bibliotecas das escolas. Mas eu trabalhei em escola em que as crianças sequer sabiam da existência de uma biblioteca. Em outras escolas, onde a biblioteca era um grande labirinto, onde não se achava nada, ou tudo, dependendo do interesse de quem ali estivesse. Se nós não conseguimos incentivar a nossa criança a ler, como é que ela vai se tornar um adulto leitor? O custo do livro é alto? É altíssimo, altíssimo. Agora, né, que eu passei para esse lado de escritora, eu entendi por que os livros são tão caros. Porque eles custam muito caros para nós. Sim. Nós que queremos editar um livro, que queremos publicar um livro, nós pagamos um custo muito alto. E esse custo, inevitavelmente, é repassado na venda desse livro. Então, precisa haver uma forma de baratear esse livro. Precisa haver uma forma de se fomentar a venda do livro para que ela chegue mais acessível para a população brasileira. Porque ele é caro. E é lógico que entre comprar o leite da semana ou um livro novo, o pai vai escolher o leite. E quem sou eu para dizer que ele esteja errado? Ele não está errado. A biblioteca pública está aí. Por que nós não levamos as nossas crianças lá? Por que nós não incentivamos elas a terem uma carteirinha na biblioteca, a levar um livro para casa e ler? Então vamos também sair do preço do livro e pensar nas possibilidades de acesso à leitura, porque elas existem. Agora eu preciso dizer que mais preocupante do que saber o número de livros lidos pela nossa população brasileira é quando eu olho o número do analfabetismo funcional. Estamos vencendo o analfabetismo? Estamos. Atualmente, cerca de 5% da população ainda é analfabeta. Lembrando que estamos considerando pessoas com 15 anos ou mais. É grave, 5% ainda é grave. Não vou nem fazer conta de números absolutos, é um número muito alto. Mas é muito mais grave quando nós sabemos que 29% da população não é capaz de entender o que lê. Ele lê o seu artigo no jornal, mas ele não sabe o que você escreveu. E por que ele não sabe? Porque ele não teve o hábito da leitura. Os livros não fizeram parte do desenvolvimento dele. Ele aprendeu a palavra, mas ele não aprendeu o que o conjunto das palavras significa. Ele não aprendeu que o jeito como nós organizamos essas palavras diz coisas diferentes. Então, enquanto nós tivermos tão pouco acesso aos livros, nós vamos continuar enfrentando dificuldades de compreensão, nós vamos continuar vivendo numa sociedade em que mais de 20% da população não consegue compreender o que está escrito num jornal. Quero aproveitar essa fala muito interessante, muito rica e perguntar para a professora suas perspectivas em relação a essa questão para o futuro, aproveitando inclusive, levando em consideração, né, a mudança de todo um cenário político que nós acabamos de viver no Brasil. Eu tenho acompanhado algumas pessoas nesse cenário que se coloca. E eu tenho visto alguns dos nossos parlamentares realmente engajados em melhorar a qualidade da educação. Eu não quero ser descrente, porque eu nunca fui e não vai ser agora. Eu quero acreditar que podemos melhorar, podemos nos tornar um país melhor, podemos melhorar a nossa educação, podemos ter pessoas melhores ao nosso redor. Mas nós precisamos de muito investimento. E não é só o investimento financeiro. É também porque o professor precisa se sentir valorizado para fazer um bom trabalho, mas ele também precisa querer fazer um bom trabalho. Nós não podemos mais aceitar que seja feito de qualquer jeito. O professor de língua portuguesa ele tem que cobrar leitura obrigatória, porque é quando o aluno tem uma leitura obrigatória que ele tem a possibilidade de descobrir que ler é bom. Ler é muito bom, a gente aprende muito ali, a gente se identifica, a gente ama, a gente odeia, a gente tem raiva, a gente dá risada. É nossa obrigação fazer isso. A gente dialoga, né? O tempo todo, é um diálogo permanente, da primeira à última página do livro. Então, precisa levar a leitura para a sala de aula, precisa levar o livro para casa e ler esse livro. Eu ainda acredito na educação brasileira. Eu ainda acredito que nós podemos sim mudar completamente essa história, mas precisa que haja uma união verdadeira. Do professor, da família,
do gestor de escola, dos gestores públicos, dos nossos representantes, que cada um faça cumprir o seu papel. Eu tenho a missão de ensinar a língua portuguesa, eu preciso fazer da melhor forma possível. O secretário de Educação, ele tem a obrigação de gerir a educação do Estado, ele tem que fazer o melhor que ele pode nisso. Se todos nós fizermos o nosso melhor, eu não tenho dúvida de que nós vamos colher muitos bons frutos no futuro. Professora, olha, uma grande alegria, um presente, eu diria, para mim e para os internautas que terão acesso a esse conteúdo. Quero agradecer a presença da professora aqui, foi riquíssimo, e queria aproveitar também e pedir para que a professora faça as suas considerações finais em relação a essa oportunidade ímpar na nossa vida e na vida dos nossos internautas. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Quando eu vi, né, o nome do seu programa, Empresários. Então vamos lá, o que uma professora está fazendo aqui? Que é empresária também, né? Que é, né? Há 3 anos eu empreendo como educadora. Eu ensino alunos a redação para o vestibular, eu ensino professores como tornarem as aulas deles melhores, eu ensino profissionais de outras áreas como usar melhor a língua portuguesa. Por quê? Porque quando a gente fala melhor, a gente mostra melhor o nosso trabalho. E é lógico que a recompensa vem. Então foi uma grande alegria poder falar sobre aquilo que eu creio. Eu defendo a importância da leitura. Eu dei um treinamento no último ano para uma empresa e atendi pessoas do Brasil todo. E ao final, o gestor dessa equipe me perguntou o que eu posso fazer para não parar aqui, para continuar melhorando. E eu respondi, ler. Sugeri uma lista de livros. Tenha uma biblioteca dentro da empresa. Ofereça esses livros para os seus funcionários, deixe eles levarem para casa, eles lerem. Quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, melhor nós falamos, o nosso mundo se torna muito maior. E recentemente ele me telefonou dizendo, você não acredita, os livros não param na estante. Pronto, missão cumprida. Aproveite e deixe seus contatos. Minha rede social, Elisane Azanha. Tenho também uma rede que se chama Escrita e Linguagem, que é a marca que eu resolvi usar há muito tempo, né? Porque escrever e falar é muito importante. Dentro dessas 2 redes que estão no Instagram e estão também no Facebook, tem o contato de WhatsApp, onde podemos conversar, trocar informações, e ali tem mais informações sobre todos os serviços que eu faço com muito amor. Maravilha. Professora, mais uma vez, muitíssimo agradecido, saúde e paz, e que Deus abençoe sempre. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais.